Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, irmão e irmã. Estamos hoje, nesta segunda-feira, dia de São Brás, diante do texto de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, a cura do possesso de Gerasa. Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério e possuído por um espírito impuro foi ao encontro dele. Morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo, nem com correntes. Muitas vezes já o tinham prendido em correntes e algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém conseguia dominá-lo. E estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas, dia e noite, gritando e machucando-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, clamando em alta voz: "O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, eu te imploro que não me atormentes", porque Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, sai desse homem." E Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E suplicava com insistência que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. Então os espíritos impuros suplicavam a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 lançou-se em direção ao mar, precipício abaixo, e afogou-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram para dar a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que estivera possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham visto o fato lhes contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e aos porcos. Começaram então a pedir que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus entrou na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus não deixou e lhe disse: "Vá para a sua casa, para os seus, e lhes anuncie tudo o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Ele partiu e começou a anunciar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um texto um pouco enigmático. Jesus, os porcos, o nome do demônio, a negação da comunidade local que não quis, que não aceitou a presença de Jesus. Tudo isso nos recorda alguns fatos. Primeiro, antes de mais nada, os porcos, nós sabemos, são alimentos proibidos para os judeus, já que eles podem causar uma infecção intestinal muito grande e trazer o indivíduo à morte. Na época de Jesus, hoje não temos como cuidar destas infecções. O fato de o demônio ter o nome do demônio é Legião. Legião era o nome dado aos exércitos romanos, à junta de soldados romanos que por vezes dominava as regiões e passava massacrando toda a região. O lugar para onde os porcos foram expulsos, o mar, local próprio de domínio do mal, do poder do mal. E a quantidade de porcos que existia nesse lugar nos lembra os soldados que foram precipitados, os soldados do faraó que foram precipitados no Mar Vermelho. Bom, tudo isso juntando ao fato de que nós estamos numa região em que
é chamada, nós sabemos, Galileia dos pagãos, porque está muito distante do centro religioso, supondo que elementos pagãos estão inseridos na religião, dizem que é um texto em que o Senhor virá com todo o seu poder, com toda a sua glória, com todo o seu messianismo, para libertar de uma vez por todas, não apenas aquele homem que estava sob o poder, sob o domínio do mal, mas toda a região estava cercada e dominada pelo mal. A diferença é que aquele homem, possuído pelo Espírito, denominado Legião, pediu, ao ajoelhar-se diante de Jesus e reconhecer o senhorio de Jesus, ajoelhando-se, pede: deixe-nos pelo menos ir para os porcos, já que você veio para nos libertar, então que nós possamos pelo menos voltar para o lugar de onde nós viemos, que é o fundo do oceano, na verdade, de volta para o inferno, para o mal. Aquele homem então quis se libertar ao ajoelhar-se diante de Jesus. O restante da região não quiseram nem a presença de Jesus. Quando viram aquele homem saudável, sentado, liberto do poder do mal, ficaram assustados, ficaram com medo e pediram para Jesus sair dali, não queriam Jesus. Essa é a atitude muitas vezes que as pessoas têm diante do Evangelho, diante do anúncio da libertação. Alguns aceitam a libertação, sim, nós queremos ser libertos do pecado, queremos ser libertos da nossa situação de escravidão, da nossa situação de miséria. Outros não aceitam ser libertados. Aqueles que não aceitaram ser libertados pediram para Jesus ir embora. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que quantas vezes a libertação chega em nossas vidas, quantas vezes Jesus bate à nossa porta, vem ao nosso encontro e nós rejeitamos essa salvação, rejeitamos essa libertação. O Evangelho de hoje então nos propõe isso. Ao encontrarmos, antes de mais nada, o Evangelho nos propõe a reconhecer que nós estamos sujeitos às investidas do mal, às investidas do demônio, às investidas do pecado. Que nenhum de nós está isento de ser provocado ou ser até mesmo dominado pelo mal, pela escravidão, já que muitas vezes nós, estando no pecado, preferimos ficar no pecado ao invés de irmos para a graça. É uma coisa até mesmo incoerente de se dizer, mas é bem isso. Às vezes preferimos continuar no pecado do que sairmos dele, de sermos libertos dele. Então a proposta do Evangelho é essa, que ao nos encontrarmos com a salvação, ao recebermos o anúncio da salvação, que nós possamos de fato ir ao encontro dessa salvação e libertos, glorificar a Deus como fez esse homem. Não apenas querer estar com Jesus, mas testemunhar essa libertação. Por vezes preferimos, ao contrário, ficar com aquele pessoal que não quis a presença de Jesus e prefere ficar no mal. Um outro fato que nos é colocado no Evangelho de hoje, nessa reflexão, é a forma como aquela região lidou com aquele indivíduo que estava na situação de pecado, que estava na situação de miséria, que estava sob o domínio do mal. Muitas vezes nós temos a mesma atitude, ao invés de tentarmos ajudar a pessoa, ao invés de tentarmos ir ao encontro da pessoa que sofre, ao encontro da pessoa que está no pecado, ou até mesmo chamar esse irmão para uma conversa: olha, você não está caminhando no caminho certo, preferimos fazer o quê? Usar de correntes, usar de algemas, trancafiar, porque nós não sabemos como lidar com aquela situação. Quantas situações hoje precisam do nosso olhar de misericórdia, do nosso olhar de caridade, do nosso olhar atento, e ao invés disso nós ignoramos, jogamos fora, mandamos para o cemitério, algemamos, escravizamos. Não é assim que um verdadeiro discípulo de Jesus, uma verdadeira discípula de Jesus, age diante
do mal, diante de um problema, diante de uma situação e uma circunstância em que o irmão se encontra. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que anuncia Jesus, que tenta achar uma solução para aquele problema. É isso que hoje, então, queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que nós celebramos São Brás, o Senhor nos pede que nós permitamos que Ele nos liberte de todos os males, que nós possamos ir ao seu encontro e, libertos, nós possamos de fato ajudar aqueles que se encontram em situações de fragilidade, em situações de miséria, em situações de pecado. Que você tenha um santo dia e que hoje, dia de São Brás, liberto dos males das gargantas e dos outros males, possamos, eu e você, glorificar e louvar ao Senhor por tantas maravilhas que Ele nos concede. Fique com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.